Então responde pra gente aí, professor Vilhena. O senhor é natural de onde? O senhor é natural de onde? De Inconfidentes, no estado de Minas Gerais. E viveu lá até quantos anos? Com 1 ano de idade, fui para Viçosa. Meu pai era funcionário concursado do Ministério da Agricultura. Inconfidentes era uma colônia do Ministério da Agricultura, é um núcleo colonial para receber imigrantes, principalmente da Alemanha e da Espanha, e o Ministério da Agricultura montou então um centro experimental com os agrônomos, veterinários, para encaminhar esses imigrantes para lotes grandes, onde eles pudessem se dedicar à agricultura, se dedicarem à zootecnia, à criação de gado, de poucos gados, e em seguida o Ministério criou uma escola agrícola, que era primeiro com o nome de Aprendizado Agrícola, Visconde de Mauá, passou posteriormente a Escola Agrícola, depois a Escola Técnica, e hoje é uma unidade de uma universidade federal. Então o senhor viveu em Viçosa por quantos anos? Em Viçosa nós ficamos 2 anos. Tem aí o porquê disso. Meu pai era Washington Luiz e amigo pessoal, tudo mais. Com a queda do Washington Luiz e a entrada do Getúlio, papai foi transferido para Viçosa. Praticamente seria uma punição. Então era Viçosa e perto de Viçosa um lugarejo pequeno, onde tinha uma escola agrícola também, chamada Silvestre. De lá, papai foi transferido novamente tenho a impressão, para o Rio de Janeiro. Mas a mamãe, como a família toda era de Minas, a mamãe fez tudo lá e papai conseguiu com um colega uma permuta. A mamãe era professora e com a entrada de Getúlio, a companheira do papai, ela foi exonerada também, professora do Estado. E aí papai voltou para Inconfidentes e foi transferido para Juiz de Fora. Nós estávamos em idade já escolar. Em Juiz de Fora tinha o Centro Técnico do Café do Ministério da Agricultura, que antecedeu o Instituto do Café, então era o Centro Técnico de Agricultura. E perto de Juiz de Fora tem uma cidade chamada Coronel Pacheco, onde o governo construiu a primeira estação experimental do café. E o papai foi para essa estação experimental do café. Lá fazia toda a parte de análise técnica. Em Juiz de Fora tinha o centro técnico para as análises. E lá na estação experimental era o plantio de café. E o centro técnico recebia café do mundo inteiro, as amostras, para fins de análise
científica dos cafés, aquele troço tudo que não é da minha área, não entendo. Eu sei que eu tomava café do mundo inteiro. E papai sempre levava para casa. Mas o menino Geraldo, ele só tomava café ou brincava também? Olha, eu não tenho a menor lembrança. Graças a Deus tenho uma lucidez muito grande. É o dom que Deus me deu, lucidez e memória. Minha infância não me deu tempo de ir para a rua brincar. Porque em Juiz de Fora, acho que com 4 anos, eu estava naquele tempo era Jardim da Infância, Mariano Procópio, no Parque Mariano Procópio. Então tinha um bonde especial para levar as crianças, fechadinho. O ponto dele era em frente à minha casa. Então eu entrava no bonde, o próprio empregado do bonde vinha me pegar, punha lá dentro, levava para a escola, me trazia para cá. Então a vida era na escola. Lá era amizade com algumas crianças, em que alguns nomes eu guardo, e guardo muito bem a minha primeira professora. Quem foi? Dona Iracema, lá no Jardim da Infância. E guardo por um motivo. Eu faço aniversário dia 12 de setembro. E no meu aniversário, no dia 12 de setembro, eu com 4 para 5 anos, bateu na porta da minha casa, eu fui lá abrir, era ela. Me deu os parabéns, me deu um presente, tudo mais. E como eu estava no portão lá, recebi o presente, recebi os parabéns dela, garotinho de 4 para 5 anos. Aí ela despediu e foi. Eu entrei, mamãe falou, o que é isso? Eu falei, daqui a Dona Iracema me deu de presente. Mas quem que você estava aí no portão de casa? Eu falei, era ela que veio. Mas meu filho, você teria que convidar para entrar em casa, ela veio visitar, tinha que... Eu falo, mas já foi embora. Então essa lembrança ficou. Aí eu fui para o Colégio São José, em Juiz de Fora. Aos 6 anos, eu fui coroinha da Igreja Matriz de São Mateus, em Juiz de Fora. O vigário era o Padre Gustavo Freire. Eu era coroinha, e ele começou a me preparar, aquele negócio todo. O reitor do seminário de Porto Alegre, o Padre José Ferrer, depois o Monsenhor José Ferrer, foi vigário-geral, ele me levava lá para conhecer o seminário, então estava me preparando para ir para o seminário. Mas aí papai foi transferido, em 1938. Ele foi transferido, se não me engano, para Barbacena, onde tem um centro experimental do Ministério da Agricultura, e ele permutou com o que tinha ido para Inconfidentes, porque a mamãe fazia questão, tinha perdido a mãe, então ela queria por toda maneira, então fizeram uma permuta, o papai foi para lá e a mamãe para Inconfidente. Ficou CTF, casa. E eu não fiquei em Confidentes. Aí eu fui para o colégio interno. A minha irmã mais velha, eu sou o segundo, a minha irmã, em Juiz de Fora, já estava num semi-internato das irmãs. Papai colocava em colégio, tinha que ser naquela época,
de padre ou de freira. Tinha que ser colégio bom. Então, minha irmã era no semi-internato, eu não tinha idade ainda. Nessa volta dele para Inconfidentes, eu fui para o colégio interno em Pouso Alegre, para o seminário. Entrei no seminário com 10 anos. Então não tive convivência com Inconfidentes, que é perto de Ouro Fino, não tive convivência com aquele pessoal, não tive nada. E a adolescência? Foi no colégio interno também? Eu estou no colégio interno. Saí de colégio interno com 18 anos. E qual era o sonho do senhor? O senhor queria ser o quê? Mesmo estando no colégio interno, o senhor queria ser o quê? Padre ou não? Em princípio, padre. Mas chegou um momento quando o bispo, Dom Otávio, tinha me designado para ir fazer a parte do seminário maior, filosofia e teologia, no Instituto Gregoriano em Roma. Mas só que ele avisou o papai e a mamãe, havia uma ligação de parentesco, a Dom Otávio, a irmã do Dom Otávio era irmã de um tio-avô meu, então a gente tinha uma ligação muito grande. Então ele falou com o papai e com a mamãe que eu precisava ficar pelo menos um ano em casa para descansar, para tratar da minha saúde. Eu estava pesando 41 quilos e eu estudava muito. Naquele tempo, você estudava grego, latim, italiano. Naquela época, eram as línguas que o pessoal da igreja conhecia. E nesse um ano que eu fiquei fora, eu acabei iniciando namoro também. Aí comecei a ter um contato de namoro, mas fui oficializar meus estudos no Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas, porque o ensino de seminário não era oficializado. Reconhecia-se, mas não era. Então, para oficializar e ter um diploma oficial. Aí eu fui para o Liceu de Campinas. Lá concluí e fui a São Paulo fazer um instituto. Aí minha vocação já estava voltada para o direito. Talvez por influência de um grande colega lá do liceu, o Afrânio Pires da Silveira, advogado de São Paulo hoje, já estava voltada para isso. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça estava ainda aquela lembrança do estudo do latim, na minha cabeça a vocação para a oratória, para a pregação, estava preso. E eu vi aí os dominicanos, da Ordem dos Pregadores de São Tomás de Aquino, São Domingos de Gusmão. Fiz amizade com um provincial dos dominicanos e participei de algumas missões dos redentoristas. Aí fiquei numa dúvida, vou ser redentorista, vou ser dominicano. E entrei na Ordem Terceira Dominicana, na Ordem Terceira dos Pregadores, dos dominicanos. Tem o alfabeto aí, né? Mas com a visão da pregação, da doutrina, da filosofia, né? E na ordem, quando você entra na ordem, você é recebido, tem os compromissos, recebe um nome na ordem, mas é da ordem terceira, você não é frade, você tem sua vida. Então me lembro que eram 5 que entramos na ordem naquele dia. Por coincidência, dia 4 de agosto de 1952. Era um domingo,
O provincial Frei Domingos Maia Leite recebeu nós 5. Entre esses 5, tinha 2 desembargadores, tinha eu, que era o garotão lá, e mais 2 outros senhores. Cada um escolhia o nome que ia usar na ordem. Quando chegou a minha vez, o provincial Frei Domingos falou para mim: Geraldo, você permite que eu escolha o seu nome? Ou você quer escolher? Eu falei: não, o senhor escolhe meu nome. Ele falou: hoje é dia 4 de agosto. Eu sou provincial que estou recebendo você. Sou Frei Domingos Maia Leite. Hoje é dia 4 de agosto. É dia de São Domingos de Gusmão, fundador da nossa ordem. Você aceita receber o nome de Domingos? Eu falei: já aceitei. Então fiquei sendo o irmão Domingos da Ordem dos Pregadores. Aliás, o Papa Pio XII também é da Ordem dos Pregadores da Ordem Terceira. E fiquei sendo dominicano. E de lá para cá? Hein? Aí fui a São Paulo, fiz o Instituto de Direito Social. De São Paulo, terminei o Instituto de Direito Social, que era dirigido por um grupo de professores da USP, da Faculdade de Direito lá da USP. Aí, de lá, fui para o Rio de Janeiro. Então, comecei a manter o namoro firme com a minha, que tornou-se esposa, que morava em Campinas. O pai dela era um engenheiro, morava em frente a isso, o liceu, e da janela a gente namorava. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, me fiz vestibular. Para o papai, para todo mundo, eu ia fazer vestibular ou para veterinária ou para agronomia, dada a formação de família. Mas eu vi lá, o último dia de inscrição na PUC para serviço social. Eu falei: o que é isso? Ah, me inscrevi. Me inscrevi. E me inscrevi também para concurso de veterinário, não, de agronomia. Aí passei, tinha exame psicotécnico, passei. Desculpa. Aí larguei o outro vestibular e falei: vou ver o que é isso. Aí entrei na PUC e fiz um concurso público federal. Fiz o concurso, parece-me que 60 mil candidatos para 120 vagas, para preencher vagas no governo federal. Então eu fui nomeado para o Ministério, naquela época, Ministério da Aviação e Obras Públicas. Tinha um departamento de Correios e Telégrafos. Eu fui nomeado. E naquela época tinha, no governo federal, o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, que era responsável pela formação do pessoal. E o DASP queria formar pessoal para a administração do governo, governamental. A Fundação Getúlio Vargas, criada no Rio de Janeiro, em princípio praticamente mantida pelo próprio governo federal, o governo federal selecionou 25
para fazer o curso de administração pública. 25 dos funcionários. E entre os 25 fui eu. Fazer administração pública na Getúlio Vargas. Essas tosses saem tudo. Aí eu tranquei a matrícula na PUC, 2 anos de PUC, tranquei a minha matrícula para fazer administração da Getúlio Vargas. Quando eu terminei a administração, o governo pega e me confere um cargo de confiança, de direção, de inspetor dos Correios e Telégrafos. Aí o senhor estava no Rio? Estava no Rio. Me casei e fomos morar, e minha esposa fomos morar no Rio de Janeiro. E eu fui, a minha sede era em Juiz de Fora, sede de inspetor regional em Juiz de Fora. Cargo de confiança, governo do Juscelino. Aí uma ligação muito grande com a direção lá de Correio, do Ministério da Aviação, do Gabinete Ministro. Passei 2 anos em Petrópolis. E depois em Juiz de Fora. Concluí o curso de serviço social em Juiz de Fora, já com o curso de administração. Aí assumi a superintendência de inspetorias de Juiz de Fora, Barbacena, Carangola e Cataguases. Então, toda aquela região eu era superintendente. E fui chamado para dar aula, terminei o curso de serviço social lá, fiquei com os 2 cursos superiores, e fui dar aula na Faculdade de Serviço Social. Dava aula lá. E chega a Revolução de 64. A minha formação, eu não podia, de forma alguma, estar provando o movimento revolucionário. Golpista, para mim. Não era revolução, era golpe. O golpe praticamente saiu de Juiz de Fora, da 4ª Região Militar, com o general Mourão. Um quarteirão, a casa dele, da minha. O meu vizinho era chefe do Estado-Maior da 4ª Região Militar, meu xará, inclusive, Coronel Geraldo. Eu tinha liderado greves na Universidade de Juiz de Fora, mobilizado a cidade. Um grande vulto da Revolução de 64 em Minas, que esteve exilado muitos anos, era de Belo Horizonte, o Padre Lage. O Padre Lage foi fazer uma palestra em Juiz de Fora e foi preso. Eu fui com uma turma na delegacia para soltar o Padre Lage. O Coronel Geraldo veio conversar comigo e falou: Geraldo, você deixa sua família aí? Pode deixar, nós estamos aqui, a gente cuida da sua família. E some de Juiz de Fora, porque você está na lista.
dentro de uns 3 dias eles vêm buscar você. Devia faltar uns 3, 4 dias para o movimento de março, golpe de março. Eu falei, mas eu preciso. Ele falou, atenda. Eu não falei nada para você. Eu sou chefe de Estado-Maior, estou falando porque eu conheço você, você é meu vizinho, conheço a família, nossas famílias, amigas. Sai de Juiz de Fora. Vai para um lugar qualquer, onde ninguém pode pensar que você está. Peguei o carro, deixei minha família. Eu falei, e o meu salário? Você é funcionário, todo mês está no Banco do Brasil o seu salário, não tem problema nenhum. Foi embora. Aí ir para onde? Estava cansado, já parei aqui em São José. Entrei para procurar um hotel, tinha o Hotel Santa Helena, né? Entrei no Hotel Santa Helena, aí fiquei conhecendo algumas pessoas. Na Praça da Matriz, encontrei uma pessoa que falava a mesma língua minha. São José dos Campos não dá o menor valor para essa pessoa. Eu chego lá, você sabe quem é ela? Vendia jornal. Amarelo. Hein? Gordo. Água alta. Foi secretário da DSM do Joaquim. Bert? Não sei. Pensa um pouco, você vai lembrar o nome dele. O senhor encontrou com ele na Praça da Matriz. Na Praça da Matriz. Foi a primeira vez que eu tinha vindo para São José. Vendia jornal, livro, dava aula na escola de frente correio. Não te lembro. Me escapou o nome dele agora, já que eu lembro. Foi secretário do Joaquim? Foi, nos 2 governos. Foi chefe do subdistrito de Eugênio de Mello. Augusto da Mata. Augusto da Mata. Cidade não dá valor, nem lembra dele. Grande homem, grande cultura, grande simplicidade. Foi o primeiro contato que o senhor teve, foi com ele? Foi com ele. Então, é um contato que dava para você conversar. Eu tinha ido à Praça da Central do Brasil, no Rio, para assistir o comício do Jango. Fui. Queria assistir aquele último comício do Jango que o levou ao golpe, né? Foi um grande comício. O Jango falando sem ele, João Goulart, falando. Eu posso dizer a você com toda certeza, João Goulart nunca foi e jamais seria comunista, porque ele seria a primeira vítima, estancieiro como ele é. João Goulart não tinha nada de comunismo. Como Brizola também de comunista não tinha nada. Brizola era socialista. Infelizmente, o nosso povo não separa socialismo de comunismo.
E por isso que nós temos o nosso país hoje, negócio de esquerda e direita, há uma confusão por desconhecer a história. E como é que o senhor se integrou na sociedade aqui em São José, chegando até onde o senhor chegou? Aí, nisto, o prefeito de São José, Marcondes, não, o SESC abriu em São José, abriu o SESC, e eu prestei concurso para assistente técnico. O SESC não tinha no interior. Eu tinha mandado o Diniz de Presidente Prudente para São José. E eu fiquei conhecendo o Diniz, que também era meio do, vamos chamar, da esquerda. Eu não sei direito esquerda, mas vamos dizer aí que o povão entende. Então fizemos uma amizade e o Diniz que me falou desse concurso. Eu fiz, passei em primeiro lugar. Eu acho que o Diniz pediu em São Paulo qualquer coisa, eles me mandaram para cá. Então instalou na Rua Ferreira Maldos o SESC, o Diniz diretor e eu assistente técnico. Aí começamos o trabalho no comércio com os empresários, aí me integrei na área dos empresários e com o Marcondes Pereira no DAS, que era tipo de uma solidariedade, o setor de solidariedade humana, qualquer coisa que tem na prefeitura, de atendimento aos pobres, inclusive para a construção da Casa das Crianças, que era pai. Porque uma das filhas dele tinha problema, colocou lá como diretor o Dr. Oswaldo Martins Toledo, que também era do nosso lado de pensamento. E eu passei a frequentar. Primeira eleição, o Marcondes queria que eu me candidatasse a vereador. Eu falei, eu não posso. Não, mas eu falei, eu não posso, porque eu não sou eleitor aqui, eu sou eleitor de Juiz de Fora. Deixa isso por minha conta. Eu falei, de jeito nenhum, mas que eu não posso fazer isso. De jeito nenhum. Nesse meio tempo eu já tinha pego minha família e trazido para São José. Na rua José Deixo da Silva, número 22. Seus filhos nasceram no Rio? Hein? Os filhos nasceram no Rio? Não. Um nasceu no estado de São Paulo, que é o Carlos. O outro, Luiz Augusto, que era médico, unidade básica de saúde, daqui tem o nome dele. Nasceu do Rio de Janeiro. E o Paulo Marcos Caçura nasceu em Juiz de Fora, que era advogado. Engenheiro, médico, advogado. Certo. Hoje só tem o Carlos Eduardo. Aí acabei. O Bar Santerena era o ponto político, a prefeitura lá na frente. Então a gente vivia lá com uma coisa que o pessoal tinha amizade. A amizade se espalhou com o Mantovani. O Mantovani também era presidente do Laios, me levou lá para fazer palestra. O Rotary se reunia aqui na ETEP, fazer reunião na ETEP, me levou lá para fazer palestra, já era. Se integrou. Já estava integrado. Fui convidado para participar da fundação da Faculdade de Serviço Social de Taubaté, 1966. Então, fui lá ajudar. Aqui eu trabalho com os comerciários. Nós fizemos
torneios de futebol de salão. O apoio do Chamarela, que era o homem do futebol de salão. Fizemos campeonatos. O vereador Walter Archa era um goleiro do time da Relojoaria Universal. Nós fazíamos campeonatos com 18 equipes. Nós conseguimos, para fazer o campeonato, o estádio do tênis, da Associação Comercial, e o Olavo Bilac tinha um estádio lá na Avenida Tivoli. Acho que nem existe mais. A gente ocupava os 3 estádios. Esse campeonato tinha os juízes, a troça oficial em São José, todo, os frige. Aí passamos a formar também torneios de vôlei. Chegamos a fazer torneio de vôlei masculino e feminino. Terezinha do Egito ajudou, a Neuza, que foi da seleção brasileira, participava. Nós pedimos à polícia fechar a Praça Afonso Pena e armávamos as quadras lá no centro, aos domingos, cheia de gente. Essa São José não existe mais, né? O pessoal participando desses torneios, os encontros mensais com jovens. E passamos a fazer mensalmente um encontro com jovens. Começava cedo e ia até à tarde, com palestras de formação, com isso chama recreações, refeições, churrasco, e vários deles encerrávamos com uma missa. Fizemos em São José, fizemos fora, fundamos em 69 a Faculdade de Serviço Social de São José dos Campos. E nesse meio tempo eu fui escolhido para fazer o curso da CEPAL, que abriu um curso para 28 técnicos brasileiros para cursar o curso de Planejamento e Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico e Social. Eu fui um dos selecionados. Fizemos o curso da CEPAL, carinho da ONU. Fundamos a Faculdade de Direito de Serviço Social aqui. O Marcondes saiu, o Veloso me chamou. Eu queria que eu reunisse, para reunir os vereadores, reunir todas as pessoas que dirigiam se chamam aí de obras sociais, as instituições sociais, lá na Câmara Municipal, onde funcionava a Câmara Municipal. Então fomos lá explicar a questão social, o como trabalhar com favela, o trabalho a ser feito, a importância da prefeitura ter um órgão, não existia secretaria, um departamento voltado a isso, para subvencionar as obras sociais. Elas elaboravam os seus projetos para atendimento e subvencionar. Ele falou, e o dinheiro? Eu falei, calma, senhor. Nós estamos falando aqui de projetos sociais, das questões sociais de São José, que a gente conhece, o que cada instituição pode fazer, pode oferecer para fazer. A prefeitura irá ajudar com subvenções. Só aguarda um pouco. Ele falou, mas eu quero saber do dinheiro, quanto nós vamos receber. A terceira vez que ele fez isso,
O vice falou, monsenhor, nós estamos aqui tratando de coisas sérias da cidade, de questões sociais para o município, para o futuro do município. Não estamos tratando de dinheiro, nem eu tenho, nem sei onde tem. Se o senhor está aqui preocupado com dinheiro, essa porta que o senhor entrou é a mesma para o senhor sair. Todo mundo olhou, cada um desse tamanho para mim, né? O senhor levantou e saiu. Aí, filho, vamos continuar. No fim da reunião, é que vieram falar comigo. Professor, o senhor é a primeira pessoa em São José que enfrenta o monstro. Conhece o meu senhor? Eu não. Ele é primo do Carvalho Pinto. Ele é uma fera. Todo mundo tem medo. Ele que manda. Eu falei, mandar reunião? Não. Na reunião não mandava nada. Na reunião eu estava lá para ouvir. O senhor não sabe o que ele vai fazer com o senhor. Aí começou um período em que lá de Taubaté chegou a notícia de que eu era subversivo. A faculdade estava lá, era a sede da diocese, não era São José, certamente me levou a esperar. Eu não sei quantas vezes vou eu para o quartel em Caçapava, sou demitido de Taubaté, por subversão, vou eu para o DOPS, vou eu lá para o DOICOD, vou para o QG lá do 2º Exército, aí estou em férias em Ubatuba, vão lá me avisar que por isso que o Exército está me procurando. Aí a nossa família, até que chegou um dia em que eu resolvi tentar asilo na embaixada do Chile. A perseguição era tanto assim, professor? Hein? A perseguição era tanto assim? Aí eu tinha um problema. Aqui na faculdade eu era diretor, fui nomeado diretor. Na prefeitura, no SESC eu estava lá. Na prefeitura, entrei no Rotary. Então eu não era tão comunista assim, entrei no Rotary. Já estava lá. Já tinha o nome da cidade. Todo mundo sabia que era Geraldo Vilhena. Andava na favela. A candidatura do Bevilacqua, fizemos a campanha dele aí, quase 80% de votação. Mas o prefeito, o Eumano Ferreira Veloso, então me pediu, professor, prepara aí para mim um projeto de lei para me mandar para a Câmara, criando um órgão, um departamento. Aí eu preparei. Projeto de lei, máquina de escrever, não tinha computador, não era direitinho, dei para ele. Aí, bom, pegou lá o Darcy, que era a secretária dele, mandou passar papel timbrado para ele assinar, passou e falou para mim, espera um pouco. Ele falou, lê, vê se está direitinho como o senhor escreveu. Eu falei, não, eu estou mostrando para o senhor, para você dar uma lida. Ele falou, não, para me mandar para a Câmara, o projeto de lei. O que o senhor escreveu é isso que eu vou mandar. Tá. Aí mandou. E eu fui à Câmara. No projeto de lei, na minha cabeça estava uma coisa. O meu projeto de lei criava-se em São José. Não havia secretaria de departamento,
Departamento Municipal de Bem-Estar Social, DEMBS. Foi para a Câmara, o Coimbra era presidente, me convidou para explicar para os vereadores do Maranhão, expliquei, todo mundo concordou. Ninguém fez uma pergunta, não, o Getúlio é que falou, mas a execução vai ser possível? Eu falei, do jeito que está aqui, vai. Mas o primeiro artigo, acho que tinha 2 parágrafos. Eu sei que na minha cabeça, quando eu fiz, eu falei com toda certeza, o Veloso vai me nomear secretário. Então, eu coloquei lá, o diretor desse departamento será obrigatoriamente um assistente social não remunerado. Inconstitucional. Eu coloquei porque não deu outra. Ele me nomeou. Foi aprovado por unanimidade, foi o primeiro órgão oficial voltado. Foi daí que surgiu trabalho com criança, com adolescente, os amarelinhos, vermelhinha, depois divisão, depois vem uma interrupção com Sobral, volta depois com Edinardo, mas não nesses termos, mas com o nome de um programa de menores. Aí entra o Bevilacqua. Classificou tudo. Eleito 15 de novembro, posse 30 de novembro. Foi o que espaço 15 dias. Bevilacqua entrou. Os primeiros atos dele, criar o Departamento Municipal, mas não pôs Bem-Estar Social, de Promoção Humana, é o nome que ele queria. E junta tudo isso lá. Diretor Geraldo Vieira. Eu não tinha como fugir, porque era um cargo de confiança do governo municipal, ele tinha ajudado. Eu tinha saído do SESC, também por causa daquelas perseguições. Como é que chama aquele delegado do SESC? Delegado onde? Hein? Qual delegado? Aquele delegado DOPS. Fleury? Hein? Sérgio Fleury? É o Fleury. Não sei se é ele, o pai dele está aqui. Quando eu estive lá, fui acompanhado pelo seccional de São José, Zé Osvaldo, de carro, ele acompanhava. Daí, entrei, Zé Osvaldo, aqui está o professor Geraldo Vilhena, eu vou aguardar lá fora. Fechou a porta. O Fleury virou para mim. Em primeiro lugar, professor, aguarda um pouquinho que eu vou pedir um cafezinho para nós. Eu falei, eu só tomo sem tomar primeiro. Isso fica comigo. Tudo que você está sabendo, não? Está vendo? Veio o cafezinho, servido da mesma bunda, servido, os 2 chips, eu falei, posso tomar. Olhei na minha xícara, posso tomar. Tomei. Aí ele falou,
tenho as notícias do senhor, tenho várias coisas aqui que falam do senhor, mas eu tenho notícia também dos seus trabalhos. E eu não vi nada. Eu não vi nada. Só esses negócios que vêm de denúncia. Se eu aguardo um minutinho que eu vou lá dentro e já volto. Eu acho que uns 15 minutos veio. Eu dou 2 folhas de papel na mão. Assinou. E para o senhor. Eu peguei, li uma declaração que nada havia contra mim. Eu falei, mas como isso, doutor? O que está acontecendo? O que aconteceu? Ele falou, aqui eu só posso fazer isso. O senhor pode entrar com um pedido na 4ª Região Militar, na comando aqui do 2º Exército, que isso vai para lá. O senhor pode pedir uma declaração que existe de condenação do senhor. O senhor guarda essa para o senhor. Pode tirar xerox, autenticar, xerox eu não me lembro a cópia, assim. Autenticar tudo, depois no cartório, mandar autenticar. Aí saiu o Zé Oswaldo, abraçou lá, tudo bem, tudo bem. Zé Oswaldo, quase ninguém sabe. A Isabel, a esposa dele, é minha prima. É cansado de saber que a gente não é nada disso. O filho dele, que é diretor da Faculdade de Direito da FGV de São Paulo, meu primo, outro, que era delegado, que foi assassinado aí também, na praça. Aí, quando fui eleito governador do Rotary, fui eleito por acaso. O governador eleito para aquele distrito era o Florense, Dr. José de Carvalho Florense. A posse era 30 de junho. Tinha que fazer uma assembleia nos Estados Unidos, 15 dias. Tinha que preparar todo o distrito, que era o estado de São Paulo e parte do estado do Rio. O Florense renunciou. Naquela época ele separou da Luz, aquele negócio todo, aqueles problemas lá com ele tinha renunciado. Aí houve eleição direta no distrito. Nessa eleição direta no distrito, eu tive 3 votos contra. Fiquei surpreso. Mas o resultado foi em março, o resultado. Em maio, era a assembleia em Lake Placid, lá quase fronteira com o Canadá, na região dos Grandes Lagos. E maio, e no dia 15 de junho eu tinha que fazer uma assembleia com todos os clubes do distrito. Eu tinha que estar com tudo montado. E 1º de julho eu tinha que assumir o distrito. Era o governador mais novo do mundo.
com menos tempo de roteiro. Eu tinha 5 anos de roteiro. Hoje é obrigado a ter no mínimo 7 anos. E ter sido presidente, ser indicado 2 anos antes. Pode fumar? Pode fumar. O senhor passou por cima de tudo isso e assumiu lá, né? Professor, aqui em São José, o Cocente foi uma criação sua, não foi? Foi. Que hoje é a Fundação Hélio Augusto Souza, né? A fundação é uma consequência do Cocente. Programa de menores. Que as coisas não podem ser feitas como fazem. Tem que ter um progresso. Então, era um projeto do Departamento de Promoção Humana, e depois chegou a Secretaria de Desenvolvimento Social, e agora esse prefeito acabou. A área social acabou tudo. Tá? Até com os assistentes sociais ele ignora. Então, você começa com um subprojeto, vai avaliando, um anteprojeto para você servir de teste, pode fazer até 2 ou 3, para chegar a um projeto consistente. Desse projeto, fazer um programa mais amplo em que esse projeto esteja vinculado, projeto para criança, projeto para adolescente, para masculino, para feminino, no programa você tem tudo junto. Programa de curso de escola. Até você ter uma estrutura, quando passou a secretaria, de criar disso aqui um departamento. Então, era o Centro de Orientação Socioeconômica do Menor Trabalhador. Alugamos o Sanatório Ademar Barros, da Santa Casa, alugamos. Isso no primeiro ano de governo do Bevilacqua. Tudo isso já vinha na cabeça num projeto. Eu tenho uns 12 livros publicados, um deles eu trato só desse planejamento, elaboração de projetos, programas e planos. São tudo coisas distintas. Então não posso chegar no plano disso aqui. Em 70 eu fui governador, um dos poucos do mundo, 2 vezes. Devo fazer parte aí de uns 10 no mundo inteiro, que foi 2 vezes governador e fui em ano seguinte, porque o meu substituto não tomou posse. O Conselho de Diretor nos Estados Unidos me elegeu para o 2º turno. Fui o governador do distrito de Rotary, que criou mais clubes no mundo, naquele ano rotário. Então, em 1976, eu fiz o curso da Escola Superior de Guerra, na DESG, na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. O general comandante de Caçapava não queria, negou a minha inscrição, eu não podia ser inscrito. A coordenação do curso, o curso ia ser ministrado aqui no CTA ITA, e o coordenador do curso foi avisar o general, professor Geraldo Vilhena vai ser matriculado e vai fazer, senão não vai haver o curso. Mas não pode, por isso.
ele vai ser matriculado e vai fazer o curso. Caso contrário, a Escola Superior de Guerra que faça o curso onde quiser. Aí o general, aqui é um brigadeiro, lá é o general. Está no mesmo nível. Armas diferentes, mesmo nível. Aí eu fui fazer o curso. Éramos 40 alunos fazendo o curso. Todos os dias, durante 6 meses. Noite. Há aulas fechadas, com projeções. Há aulas em que tudo, não tem, nada pode sair, então é tudo, microfone, esse troço todo, determinados assuntos, né? Sigilo. E nós tínhamos um trabalho de conclusão de curso para fazer. E meu trabalho foi a questão social ou a situação do menor em São José dos Campos. Há um tempo que não usa mais menor, né, de São José dos Campos. Então foi formado um grupo, eu fui o coordenador para fazer esse trabalho. Mas pelo assunto eu fiz o trabalho e aqueles outros companheiros nós colocamos lá. Coronel Gilberto Sacilotti, não tem nada a ver com isso, mas estavam fazendo o curso. Então, faz parte do meu grupo, aqui nós vamos escrever sobre isso. E a conclusão era a criação de uma fundação pública em São José dos Campos para atendimento a criança e adolescente, de acordo com o modelo anexo seguinte, aí do regulamento criando a fundação. Biblioteca do Ita tem 1976. Biblioteca do Ita tem, biblioteca da ESG, Escola Superior de Guerra tem, que isso fica lá. E eu, que não podia fazer o curso pelo general, fui eleito orador da turma. E o general queria ler o meu discurso antes. Aí o brigadeiro que falou para mim que o general queria ler o meu discurso. Eu falei, não tem problema, está aqui o meu discurso. Só que levou um discurso que eu ia fazer, estava comigo. Estava falando e me interrompeu. Deu o discurso, ele aprovou, ótimo. Na hora da palavra eu faço o meu discurso. O discurso, o general ficou olhando. Estou sendo aplaudido no meio do discurso, o pessoal está me aplaudindo. O general vai fazer o quê? Inclusive o pessoal da mesa. Falei de democracia, da liberdade, das questões sociais. É tudo isso. O que eu pensava, eu falei. Da luta do povo brasileiro para ter a sua vida democrática, escolhendo livremente os seus dirigentes, mas com consciência. E quando terminou, não falou nada? Hein? Quando terminou, ele não falou nada? O general? Não, nem me cumprimentou. Mas recebi abraço do brigadeiro, dos coronéis, dos professores do Ita, do Lacaz, que era reitor do Ita, recebi parabéns. O pessoal da plateia, tudo batendo de palma. E a entrega de certificado foi no Salão Nobre do Palácio dos Bandeirantes. Fomos lá receber. E aí ficou a fundação. Não deu tempo no nosso governo de chegar a criar a fundação.
mas demos autonomia ao departamento COSENTE, né? de departamento, era a secretaria do departamento. Autonomia, pessoal técnico, tudo isso. No governo que nos antecedeu, veio depois de nós, foi o projeto de lei, foi o Robson, para a Câmara, criando a fundação. A prefeitura tem, eu devo ter na minha biblioteca, esse projeto de lei. A justificativa é o meu trabalho de conclusão lá, na Escola Superior de Guerra, é a justificativa, criando a fundação. Então criou-se a fundação, era importante, tinha que criar. Puseram a Regina como presidente. Quando ela saiu, o Joaquim voltou. O prefeito, o Hélio Augusto morreu. Hélio Augusto foi meu aluno, foi meu estagiário. Quando eu professor, levei o Hélio Augusto para ser assistente da minha cadeira. Eu dividia para ele, e tendo uma formação de magistério também, pela capacidade dele, pelo trabalho. Era extraordinário, era Augusto. Quem começou a construção na rua Santarém, eu tenho fotografia, eu mostro para quem quiser. Professor. Eu que construí, eu que comecei a construção. O primeiro pavimento eu comecei a construir. Só um pouquinho mais, professor Geraldo Vilhena. O senhor é religioso, professor? Sou dominicano, não falei? Sim. Sou católico, apostólico, romano. E o que o senhor tem de lazer? O que o senhor gosta de fazer hoje? Olha, no meu tempo de moço, no tempo de Petrópolis, duas coisas eu fazia porque gostava. E duas coisas eu parei a pedido da minha esposa. Primeiro, nós não tínhamos Fórmula 1. Nós tínhamos o circuito da Gávea, que era o Automóvel Clube do Brasil aqui, o circuito da Gávea, o circuito de Petrópolis, o circuito Rio Juiz de Fora. Eu, Varanda, esse aqui de Campinas que morreu, nós corríamos. Eu corria com uma Alfa Romeo. Em Petrópolis ganhei 2 circuitos. Uma vez resolvi, e a outra era todo sábado, na Hípica, lá tinha uma unidade do Exército, e um oficial veterinário que fazia parte, ele, o príncipe Dom Pedro, que morava lá, era um grupo lá, e eu também na Hípica. Tinha um instrutor lá, então, hipismo, com salto, aquele negócio todo. O hipismo eu parei em um dos dias, não sei por que motivo, já tinha pulado inúmeras vezes, com três obstáculos. O caso Eduardo deve lembrar, não sei se ele lembra, ele era pequeno, em que quando chegou aqui no obstáculo, que eu segurei o cavalo para ele pular, ele travou e eu fui. E ele não foi, não fiquei sabendo por quê. Então, minha mulher achou que era melhor, para evitar um acidente, a gente com um filho pequeno. E o automobilismo, o dia que eu resolvi
e do Rio a Juiz de Fora em menos tempo do que um amigo que se vangloriava em ter ido em 2 horas e 45 minutos. Não era a estrada nova, era a estrada antiga, né? O senhor fez em quanto? Aí eu saí 2 horas e 38. Da Tijuca a Juiz de Fora. 2 horas e 38. Minha mulher, para. 2 horas e 38. Na outra vez, eu vinha correndo também, estava a Nirma e os 3 meninos. Eu falei, hoje eu vou em menos. Antes de chegar em 3 Rios, minha mulher falou, Geraldo, estou com vontade de vomitar, dá uma encostada aí. Deu uma parada, porque eu não estou passando bem. Encostei o carro. Ela abriu a porta, tirou as crianças. Fechou a porta, falei, o que é? Você decide. Ou vai sozinho, ou nós vamos com você. Mas de automóvel. Indo numa velocidade que normal. O que você vai fazer com 3 filhos pequenos? Eu falei, não, filho, desculpa. Eu já fiz em 2 horas e 38, está ótimo. Entra aí, vamos lá. E na cozinha, como é que a senhora é? Cozinha eu gosto de fazer peixe. É a especialidade. Eu tenho uma nora, esposa do Carlos Eduardo, que ela diz que bichão, aquele cozido de... Aquele cozido de peixe de... que eu não quis dar no restaurante. Paeja? A paeja eu faço. A paeja não, eu faço a paella. Paeja. Que são 2 coisas. A paeja, o pessoal do sul. O pessoal do norte, onde está a nossa família, Vilhena, que era lá da dinastia de Burgos, família do Reinaldo de Burgos, os Vilhenas são de lá. Eu já cansei de tentar ver se meu sangue era azul, mas é vermelho. Mas a família, porque a Constância Vilhena casou-se com o rei da Espanha para casar com o rei Dom Pedro I de Portugal. Aí o Vilhena com 2 L's passou a ser o Vilhena de Portugal com LH. Então lá é paella com 2 L's. No sul é paeja. No sul eles põem carne de porco. Lá em cima nós colocamos carne, sério, vai carne, você coloca de carneiro. Sabia, né? Mas os miúdos vai os camarão e tudo mais. A caldeirada, a minha nora, esposa do Carlos Eduardo, diz que só come caldeirada feita por mim. Em restaurante nenhum ela come. E no esporte, você tem algum time de coração? Origem de Campinas. Minha esposa era Guarani. Eu tinha que ser o quê? Ponte Preta. Por quê? Só para dar um atrito em casa? Não, você está discutindo. Eu tinha que ser Ponte Preta. E o Ponte Preta ficou. Mas, na realidade, a família toda é palmeirense aqui, e Flamengo no Rio. Então, no Rio, na realidade, o meu time já nem aparece mais com a América do Rio. Morava lá no Tijuca, então, o clube da América espetacular. Como a escola de samba Salgueiro, a escola de coração,
o América do Rio, hoje não dá para torcer porque está até fora. Ponte Preta, mas esse ano fizeram tanta besteira. Eu tenho que acompanhar com os meus netos, com os filhos, tudo é Palmeiras. O caso Eduardo não é Flamengo, o caso Eduardo é Fluminense. Mas... O senhor é um homem viajado, professor. Tem algum lugar do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Do mundo? Um lugar especial que o senhor gostaria de conhecer? A cidade de Assis. Eu vi aí, o senhor tem muitas imagens de São Francisco, né? Eu devo ter até mais por aí fora. Porque tipo daquele, me esqueço o nome que dá, aquele tapete que você põe na parede, de uma grande artesã do Rio. Mas para colocar só essa parede aqui, aí fica parecendo igreja e não casa. E por que o senhor tem essa devoção para São Francisco, essa admiração por São Francisco? Olha, o que pesa muito em São Francisco para mim é a humildade, da riqueza da família, da humildade e do trabalho dele. Isso é um. Ele é do século XIII. Nasceu em 1182. Morreu em 1226. Voltado a essa população pobre, dedicado a isso. Largou tudo. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, é da mesma época, de família muito rica, como a de São Francisco, só que uma família de um nível bem elevado na Espanha, elevadíssimo. São Domingos dedicou-se a vida inteira ao estudo, à vida acadêmica, às pessoas de alto nível intelectual, montando universidades para esse atendimento. Foi quando teve Santo Alberto Magno, grande filósofo até hoje conhecido, Santo Tomás de Aquino, que é imortal, o tomismo, filosofia e teologia dele hoje. Não há um filósofo, um estudioso que não pode conhecer. Então ele foi voltado a isso, a falar para aquela camada, fundou uma ordem voltada a essa população de altíssimo nível intelectual. Todo mundo procurava ser aluno de Santo Tomás, de Santo Alberto Magno, de onde estavam os dominicanos. São Domingos sai da Espanha e vem a Porciúncula, onde estava o rancho franciscano de São Francisco, para conhecer São Francisco. E passou alguns dias lá junto com São Francisco. Convidou São Francisco e o levou até Roma, para o Papa. Foi quando o Papa aprovou a criação da Ordem dos Franciscanos, com São Francisco de Assis, e a Ordem dos Pregadores, com São Domingos de Gusmão. São Francisco, ele conversava com os pássaros. São Francisco sentava na beira de uma estrada, ou numa pedra, começava a falar para os ventos, na sua linguagem simples. Os pombos vinham, os pássaros vinham, os
carneiros vinham. São Domingos, os dominicanos, nas universidades, e os grandes doutores para assistir às aulas deles. Se é aluno de Santo Tomás de Aquino, não. Se é aluno de Santo Alberto Magno. Importante, né? Hein? Importante. Professor, o que São José dos Campos representa na sua vida? São José dos Campos representa uma cidade da época que cheguei, que era uma cidade tranquila, uma cidade de paz, não se ouvia falar em crime, em roubo. Até ultimamente. Hoje, com a criação e construção de edifícios que não acaba mais, hoje os vizinhos não conhecem os vizinhos. Você entra no mesmo elevador, desce no andar, ou desce no mesmo andar, não sabe quem é seu vizinho. As pessoas, se têm interesse em ser amigo de alguém, é porque ela tem interesse em alguma coisa de volta. Você pega uma Câmara Municipal, até o governo do Hermano Ferreira Veloso, em que os vereadores, todos eles tinham um nome de peso. Dr. José de Castro Coimbra, Dr. Oswaldo Martins Toledo, Dr. Getúlio Veneziani, e assim por diante. Ninguém recebia um tostão. E todos tinham representatividade na cidade. Se houver uma Câmara Municipal de São José dos Campos hoje, quem é que tem um nome na cidade? Quem é que tem uma representatividade na cidade? Quem é que conhece São José e pode ir para uma tribuna falar em planejamento urbano? Quem é que pode falar em política sem saber política? Isso aqui é a pior coisa. Eu não voto nem por dinheiro nenhum num cara desse. Quem é Meireles, que tem uma aposentadoria de $1 milhão por ano, do Banco de Boston? Todas as reformas que ele vem propondo não é para nós, é para o capital. Ao invés de procurar paz, ele está pregando o quê? Mais desunião? Ele esquece de que foi eleito deputado pelo PSDB, lá para o Goiás, e saiu para ser ministro do Lula, do PT. Ele se reúne com o povo, com os capitalistas, é o pessoal dele. Perdoa os impostos de milhões. Ainda ontem, eu ia até colocar na internet, depois de perder meu tempo. De vez em quando, na minha página lá, eu ponho alguns textos. Falei, eu vou perder meu tempo. Você vê
os milhões, eles estão em Petrobras, no estado do Rio. BNDES ninguém investigou ainda. Banco do Brasil ninguém investigou. Caixa Econômica só um instituto. A Caixa Econômica ninguém... Então, hoje, só nisso, já são bilhões. E na hora que chegar em todos os estados, todos os quase 6.000 municípios, todas as estatais da administração direta, indireta, fundacional, nas organizações não governamentais, nas ONGs que pegam o dinheiro e não usam, os dirigentes é que ficam com o dinheiro e faz os programas que os governos que dão a subvenção aprova porque vem vindo a propina junto. Quantos e quantos bilhões. Então, o que eu cheguei a escrever meia página, eu ia continuar para deletar tudo. Estou perdendo meu tempo. Não precisa prender ninguém. Deixa na rua. Devolve só todo o dinheiro. Resolveu a situação do país. Professor, se o senhor tivesse o poder de trocar aí 3 dias do seu futuro por meia hora do seu passado, essa meia hora seria aonde? Fazer o quê? Meia hora do meu passado? É complicado. Meia hora do meu passado seria um dia reunido com a minha mulher e meus filhos. Eu, minha mulher e meus filhos. Quando eles eram pequenos, todas as noites nós nos ajoelhávamos para rezar o terço. Depois foram crescendo. E uma grande saudade. Hoje eu tenho um filho mais velho. O vazio da minha esposa e dos outros filhos é a solidão.